é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. E eu tenho a honra de receber a minha colega, minha amiga e colega da TV, Karina Massude, que tem o seu programa aqui, é uma cinéfila de carteirinha. O programa dela é o Pipoca, mas depois deixo mais orientações para vocês. Antes de mais nada, quero lembrá-los que nós estamos seguindo as diretrizes da OMS, tá? Eu já tirei a minha máscara e a Karina tirará a dela, lembrando que estamos numa boa distância. Cá, obrigada pelo convite, é sempre uma alegria, um prazer vir conversar com você, deixa eu tirar a máscara. E é uma alegria também voltar a gravar aqui na nossa emissora do Vale TV, em breve com programação nova, pegando em 22 cidades. Eu estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer tê-la conosco aqui, porque eu acho de suma importância, né, a gente falar sobre a pandemia. Como é que foi a saúde mental das pessoas? E no caso, pergunto a você, enquanto séries e filmes, porque é só isso que as pessoas faziam. Como é que foi isso aí? O que você sentiu disso, Karina? Olha, no primeiro mês, nas primeiras semanas, foi uma sensação boa, porque todo mundo se sentia de férias, porque estava tudo fechado. Vamos ficar em casa, a gente trocava o dia pela noite, eu pelo menos ficava assistindo séries, filmes, até de madrugada. Lives musicais? Lives, conversando com os amigos e tomando uma cerveja, um vinho. Só que depois começou a bater aquela coisa da gente se sentir aprisionado. E a gente foi criando uma rotina, muitas pessoas se adequaram ao home office, porque não havia no começo, no primeiro mês estava todo mundo realmente parado, todo mundo assistiu muita coisa, porque ainda tinham muitas produções novas a serem lançadas, porque as produções são feitas 1, 2 anos antes. Mas então, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que ficaram essas grandes produções, ou até médias e pequenas, nesse mandraxença, digamos assim, mundial? Como é que foi? Olha, a grande maioria foi lançada diretamente no streaming. As da Netflix, que muitas vezes são lançadas no cinema também, para efeito de concorrer ao Oscar, ao Globo de Ouro, foram lançadas todas no streaming, de outros grandes estúdios também. Teve estúdio como a Marvel e outras que fizeram, por exemplo, o Ases Indomáveis, que tá, assim, uma novela, porque era para ter estreado em março do ano passado, foram adiando, vai ser agora em novembro, que é um filme muito esperado para todo mundo, que assistiu primeiro com o Tom Cruise e tudo mais. Ele não envelhece, né, gente? O que acontece? Não sei. Não sei o segredo conservado. Cientologia? Eu acho que ele tá conservado no formol. Mas a grande maioria dos filmes acabaram sendo lançados diretamente no streaming. Muitos incluídos nas assinaturas e outros em alguns festivais, por um preço módico, vamos dizer, R$5 você tinha direito a assistir o filme em 2 dias. Tá? Eles fizeram essa alternativa para não ter prejuízo, porque a gente não tinha uma previsão de quando acabaria a pandemia, ainda não acabou, mas de quando reabririam as salas de cinema. E eles não podem perder dinheiro, porque tem muitos filmes que são milhares, milhões de dólares, eles não podem ficar no prejuízo. Mas ficaram, nessa quantia irrisória que eles deixaram as pessoas assistirem, eles ficaram no prejuízo. Com certeza, ninguém nunca imaginou que a gente fosse passar por esse período turbulento, surreal, super difícil. Ninguém, todos os setores, e o setor de entretenimento foi um dos mais afetados, infelizmente. Cinemas, casas de show, bares, teatros, muitas salas de cinema fecharam, casas de shows. As que sobreviveram, reabriram agora. Por isso que eu falo, prestigie o cinema, o teatro da sua cidade que estão reabrindo com todos os protocolos de segurança. Prestigiem, porque eles sobreviveram por um milagre. Porque você imagina ficar 1 ano e meio pagando um aluguel sem ter lucro, sem ter um dinheiro entrando, funcionários foram demitidos, então tudo isso faz girar a economia, vai gerar empregos, vai gerar renda e você vai incentivar também a cultura e a economia da sua cidade. O streaming ficou o entretenimento dentro de casa, não é? Então, por isso, aliás, Karina, explique pro pessoal, nem todos sabem o que é um streaming. Essas plataformas que nos direcionam virtualmente aos filmes e séries. Explica, pessoal. O serviço de streaming é uma das invenções mais maravilhosas dos últimos tempos. A grande precursora é a Netflix. A gente
paga e vê online. E depois da Netflix, que ainda é a primeira no mundo, a Netflix é que tem mais assinantes, seguida da Disney Plus, que agora já temos aqui no Brasil. A Disney Plus é mais do que a HBO? Mas tem mais assinantes no mundo do que a HBO. Primeiro lugar, Netflix, segundo a Disney Plus. A HBO ainda está crescendo. Agora virou, a HBO era a HBO Go, o serviço de streaming, agora virou a HBO Max, que aumentou bastante o catálogo, mudou os pacotes para angariar mais assinantes. Eu acredito que eles estão conseguindo. Então, hoje em dia, a gente tem muitos serviços de streaming, mas o que acontece? É ruim para o espectador, por um lado, porque ninguém tem condição de pagar todos e muito menos tempo para assistir tanto conteúdo. E assim, gente, infelizmente, algumas coisas que eu leio bastante e quero ver daí, gente, no filme, né, na série. E a minha Netflix, aí eu entro em contato com a Karina. Cara, você tá sabendo que o Amor Strike tá fazendo o maior sucesso? Eu comecei a Você começou? Comecei. É demais, gente. Aí na Netflix não tem, eu acho que é HBO. É da HBO, esse daí, é HBO. Eu tô assinando a HBO. A Netflix deu um grande tiro no pé nos últimos tempos, porque entraram vários serviços de streaming aqui no Brasil. Disney Plus, a HBO Max, tem a Star Play, e as pessoas vão olhando, deixa eu ver o catálogo dessas outras, o preço mais convidativo, muitas vezes. A HBO foi lançada com um preço muito convidativo e a Netflix aumentou o preço num momento totalmente errado. Tiro no pé total, né, gente? Exato, teve muita gente, muito assinante que cancelou a Netflix e migrou para os outros serviços de streaming, que fala, deixa eu ver o conteúdo, o preço é melhor. E qual a diferença de conteúdo, digamos que um leigo, um nécio, ele não ligue para preço, mas ele quer ver o catálogo realmente de filmes e séries. Tem diferença para uma e outra plataforma? Tem bastante. Por exemplo, a Netflix, a maior parte do conteúdo, 60% a 70% do conteúdo da Netflix é de produção original delas, produção da própria Netflix, que é gigantesca. Isso que eu falo, nem todas têm qualidade, mas eles têm um catálogo muito gordo, tanto de filmes quanto de séries. E tem outras produções que eles compram de estúdios, por isso que às vezes a gente vê lá, vai sair do catálogo até tal data, porque eles pagam os direitos para um estúdio, para eles terem aquele filme, aquela série no catálogo deles. E para o estúdio é eternamente interessante, você há de convir comigo. Com certeza. Agora, por exemplo, o Telecine Play, ele só tem filmes. Eu acho que é o melhor catálogo de filmes, porque tem clássicos, assim, maravilhosos, tem mais de 2.000 filmes, mas não tem séries. Então, às vezes, a pessoa tem criança, embora tenha bastante filme infantil, mas quer uma série para assistir de vez em quando. Estão anotando aí, gente, anote então tudo isso quando vocês estiverem em dúvida. Agora, eu tô assinando a HBO Max, também amei, porque as produções da HBO são impecáveis, tanto de filmes quanto de séries. As séries da HBO são muito famosas, porque são sempre de uma qualidade altíssima, né, cara? Tanto as séries quanto as minisséries. E o preço é maravilhoso, então acredito que tenha bastante assinantes novos, que começou agora, né? E antes era meio pobrinho o catálogo, só tinha produções próprias. Ah, tá. Então a HBO não é tão forte quanto a Netflix, quanto as suas próprias produções. Não tem tanta quantidade, tem mais qualidade. Eu acredito que tenha mais qualidade. E tem muito, agora que virou HBO Max, o catálogo melhorou muito. Muita coisa da Warner foi pra lá. E eles têm muitas séries novas, que eles estão lançando muitas séries concorrendo ao Emmy, que é tipo o Oscar da TV. Então eu acho que vale muito a pena. Eles revitalizaram totalmente o catálogo. E é muito mais negócio pro espectador assinar um serviço de streaming, porque a TV a cabo tá caríssima. Você assina um serviço de streaming, muitas vezes 3, 4 telas, divide com a família, com os amigos. Então, por isso que bomba, né, o serviço de streaming, ainda mais depois da pandemia. Eu acho que a pandemia veio para dar um giro, uma chacoalhada nisso aí, né, gente? Como é que vai ficar a TV aberta? Eu acredito que a TV aberta ainda tem bastante público, sempre vai ter, porque são coisas diferentes, né? Tem novela, tem muito programa ao vivo, coisa que obviamente não tem no serviço de streaming. Mas e as novelas, gente? Elas ficaram em suspenso, né? Vocês vão vir durante a pandemia toda, os estúdios fecharam, nós falamos aqui via Brasil, né? E como é que ficou isso? Como é que vai ser?
Eles estão retomando com todos os protocolos de segurança, que ainda não é suficiente, né? Não que a é. gente vê casos, por exemplo, o Tom Cruise estava filmando o Missão Impossível, eu nem sei qual número, é o último Missão Impossível, e eles faziam testes, mas é muita gente envolvida, a equipe, os atores, os figurantes, a produção. Acabou havendo casos de contaminação, pararam a produção, voltaram, então ainda é uma coisa temerosa, embora eles estejam voltando, porque custa muito dinheiro por dia, né? Não sei nem quantos milhões de dólares que custa. As produções de novela, tá tendo uma novela nova na Globo, de época, às vezes eu dou uma olhada, que eu adoro novela de época. Estão gravando? Não, já tá passando. Mas porque foi gravação antes da pandemia? Não, pode. Agora, depois que as coisas normalizaram, a vacinação começou, eles começaram a gravar. Agora, tem uma novidade. A Netflix já tinha anunciado antes da pandemia que ia produzir novelas. E ela já confirmou que vai começar a produzir novelas. Mas aí seriam nacionais ou não? Como é nacionais. Que é isso? Aqui no Brasil, eu não sei se eles vão contratar. Eles só falaram que vão começar a produzir novelas. Não sei se eles vão pegar diretores, atores famosos de canais. Não sei como vai ser, não tem detalhes. Mas eles vão começar a produzir novelas. Gente, a nova era aí. Nova era. Você veja, é mais um passo nessa evolução que foi muito rápida, porque até outro dia a gente tinha que ir alugar fita, nossa, coisa antiga. Rebobinada, é época da minha mãe, a Karina tá falando, mas eu não me lembro disso. E hoje é um clique. Você escolhe o filme e é muito prático, é muito fácil, o que é bacana, porque o grande público tem acesso à cultura de todo tipo. Você escolhe o que você quiser lá, a um clique de distância. Então, a Karina nos elucidou sobre os gostos dos streaming. Por exemplo, ela contou sobre quem gosta de ver os épicos. Tem gente que não gosta, já não vai optar por essa, Exato, né? Então, ela nos direcionou para qual streaming optar, para não ficar oneroso, ter apenas um ou talvez dois. Exato. E acabou. E daqui a pouco, gente, no próximo bloco, nós falaremos mais de séries e filmes dos streaming para vocês, tá bom? E é isso aí, meus amores, voltamos e estávamos todos, a produção e a Karina, porque a minha produção é a produção dela, rindo muito e lembrando de muitas séries e filmes. Vamos continuar falando sobre isso para vocês, mas cá, quero muito que você nos conte sobre os grandes festivais. Como é que ficou isso? Migraram todos para o serviço de streaming. Quem não tinha serviço de streaming acabou inventando durante a pandemia para poder lançar os filmes, porque tinha muita produção. O ano passado a gente teve o Festival Varilux de cinema francês. A maioria dos filmes era gratuito, por isso que eu falei, tem para todos os gostos na internet. A maioria dos filmes era gratuito, alguns eram pagos, mas assim, é um preço módico, R$5. Teve o Festival de Cinema, o Festival Internacional de Cinema de São Paulo, que é importantíssimo, também foi online, tinha muito filme bom. O Festival do Rio aconteceu agora, e teve muito lançamento bacana, mas vai ter agora o festival presencial, se não me engano, outubro ou novembro, mas teve uma prévia online. Então, todo mundo acabou se adequando para poder escoar a produção, porque não dá para ficar com esses filmes parados, né? Divulgar e ganhar alguma coisa e não ter tanto prejuízo assim, porque prejuízo todo mundo teve, não teve jeito. Mas você imagina, no futuro, esses resquícios, esses filmes que não vieram à baila, se colocarem num nicho, filmes guardados durante a pandemia. Nossa, é muita coisa, sucesso. É um sucesso e é uma loucura, porque foi muita produção, mas muita produção, tanto de filmes de arte, filmes mais cult, como também blockbusters. Teve muito blockbuster de grandes estúdios. Explica, pessoal, o que é um blockbuster? Um blockbuster é um filme, por exemplo, Vingadores Ultimato, é um filme que vai render milhões de dólares de bilheteria, que é o esperado pelo estúdio, porque eles também gastam milhões de dólares. Então é um filme bem popular, que não quer dizer que seja ruim de maneira alguma, mas é um filme que vai ter bastante público, muito público mesmo, que vai dar retorno para o estúdio. Mas para um crítico mesmo da área, vai ser raso, digamos assim, não é? Olha, Cá, eu assisto de tudo, a gente tem que ter bastante referencial. Eu falo que eu assisto desde filme infantil, que eu adoro, até filme cult, filme de arte. Eu acho que existe valor, existe qualidade em qualquer tipo de filme.
Não é porque é um filme da Marvel, lógico que é outra vibe. A gente não pode analisar como eu vou analisar um filme do Martin Scorsese, por exemplo. Claro. Mas eu acho que a qualidade em qualquer tipo de filme, mesmo num filme de arte, pode ser péssimo. Não é? E um filme da Marvel pode ser excelente. Como os estrangeiros, gente. Eu sou louca por filme estrangeiro. E alguém vai ter olhos e vai falar, aí, filme ruim. Mas não, é a categoria realmente do filme, né? Exatamente. Sabe? Tem gente que detesta filme de arte porque é meio parado. E nem todo filme de arte é parado. Lógico, gente. Realmente. Agora, eu vim com perguntas de casa. O Marcelo que... Pergunta para Karina sobre as séries longas que nós ficamos ali e perdemos outras tantas. Como é que é isso? Como é que a gente faz? Olha, Cá, eu, pessoalmente, tenho evitado as séries longas. Como a gente estava comentando, a última série longa que eu assisti foi o Game of Thrones, porque eu assistia desde o começo, então eram 3 meses, daí é só no ano seguinte. Eu tenho assistido ou séries curtinhas, aquelas que têm episódios de meia hora, ou minisséries, que tem muita coisa de qualidade por aí. As séries longas, mesmo que muito boas, eu tenho evitado. Muita gente me indica aquela Outlander. Então, eu tô assistindo, mas gente, é muito longa. Eu faço pausas, assim, quando a gente não aguenta mais os atores, porque muitos gostam das séries longas, porque falam, fica como se fosse nossa família. Não, não fica. Você fica irritado. Porque nunca acaba. Nunca acaba. Escravizando. Eles te escravizam. É uma escravidão. Aí eu faço paradas estratégicas. Em uma semana, série. Na outra semana, só filmes, por exemplo. Pra ver o que é de novo no mundo. Senão você fica internalizado. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então eu tenho evitado as séries longas. Tem algumas pouquíssimas que eu vou assistir. Porém, eu tenho assistido ou minisséries, que acabam ali 5, máximo 10 episódios, e séries curtinhas, aquelas mais engraçadas, mas também poucas, porque eu prefiro priorizar os filmes, que tem muito filme que eu tenho que assistir, assim, e às vezes eu tô com uma lista enorme de filmes inéditos e eu vou assistir um filme que eu já assisti 20 vezes, entendeu? Que é gostoso. Dia da Marmota. É gostoso, porque você tem aquela sensação que vai te dar um prazer, que vai te dar diversão, e você vai lá no filme. Esse final de semana foi muito engraçado, que eu entrei no catálogo do Telecine Play, e tem muitos clássicos bacanas, e eu dei de cara com Sansão e Dalila de 1947. Meu Deus, isso é um clássico, né, gente? Clássico dos filmes bíblicos. Aí eu falei, não vou assistir inteiro, que são mais de 2 horas, esses filmes são longuíssimos e tal. Eu falei, eu vou assistir a parte final, que é a parte erros crassos que a gente percebe? Não pode prestar atenção nisso. É muito engraçado, porque era uma época que as interpretações eram exageradas, canastronas, os figurinos, os cenários. Novela mexicana. Aí tem os tempos que você vê que é tudo isopor. E era um maior sucesso de bilheteria. Era o que tínhamos. Era o que tínhamos, vírgula, tá, gente? Porque a gente não era nascido de nessa 1947, não. Aí eu fui assistir, falei, gente, eu vou ter que assistir esse filme. Vi, assim, é muito legal, muito divertido. E também eu não me escravizo, eu tenho que ver uns filmes inéditos. Às vezes eu tenho que ver, porque eu me comprometi a fazer a crítica. Lançou tal filme, eu tenho que assistir, porque para amanhã eu preciso escrever a crítica. Mas eu assisto conforme o meu humor, porque tem dia que a gente quer assistir esse filme comfort movie que eu falo, que é aquele filme gostoso, que você sabe que você vai se divertir, diversão garantida. Eu acredito que nós temos que compartimentalizar. No nosso caso, por vontade e prazer. Longas, filmes, como vocês acharem que devem fazer para não perder nada. A Karina já trabalha com isso. E ela está sabendo compartimentalizar. Até filme épico dos ídolos evangélicos ela está assistindo. Então você está sabendo, né, Karina? É o seu trabalho. Sim. E eu, assim, como agora as salas de cinema reabriram... não fale-nos sobre isso, gente. Exatamente. Inclusive aqui em Avaré, aqui na região, os cinemas reabriram. Está indo bastante público, com todos os protocolos de segurança. Eu acredito que não haja perigo nenhum. Eu tenho ido toda semana aos cinemas, porque eu preciso ver os lançamentos e ficamos tanto tempo, porque o cinema reabriu em janeiro, quando todo mundo achava que a pandemia fosse regredir, fosse tudo melhorar, e pelo contrário, tudo piorou e elas fecharam novamente. Agora, o público está voltando aí com mais segurança e mais alívio, vamos dizer assim, porque está a maioria das pessoas, graças a Deus, vacinada, e isso é muito bom para as salas de cinema que sobreviveram com muito custo.
Tô aqui matutando, gente. Eu não sou uma criatura muito fácil, apesar que vocês pensem o contrário. Esse negócio de sala de cinema com espaço, pra mim, vai ser muito bom. Porque meu marido morre de vergonha de mim. Tinha o hábito de... Quando a pessoa do meu lado abria uma bala, eu olhava pra ela. Eu tô assistindo o filme, ela abre bala, ou ela mastigava. Então, se tiver cadeiras ao meu lado, sem ninguém, eu vou ficar feliz. Tá tranquilo, pode ir no cinema. Porque o próximo me atrapalhava com seus ruídos, gente. Quem de vocês aí em casa não é assim? Conta aqui nos comentários depois, tá? A hora que subir esse vídeo. Não é assim, Karina? Você sabe que eu não gosto de gente conversando, o pessoal usa muito celular ainda no cinema. Eu falo, eu não tô nem aí. Você fala, então eu só olho. O Marcelo fica bravo. Camila não olha, eu olho pra pessoa, assim, entendeu? Porque é um momento que é o coletivo, o bem-estar coletivo. Exatamente. Não pense só no seu próprio umbigo, entendeu? Pense em toda a coletividade. Com certeza. Be quiet no cinema, não é? Exatamente. Não faça ruídos, respire calmamente para não atrapalhar o seu próximo. Exato. Não é? Você tá num ambiente público, né? Coletivo. Você tem que respeitar o próximo, né? Mas o próximo nem sempre pensa dessa maneira. Não, é verdade. Isso, infelizmente, as pessoas ainda precisam de um pouco mais de bom senso e educação. Karine, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha que esse período crítico e muito triste, obviamente, da nossa história, único, né? Depois da peste negra, não será assunto para os próximos filmes e séries do futuro? Cara, ou já está sendo? Já está sendo, com certeza. A gente tem muitas produções, ou muitas boas, outras medianas, outras ruins, de filmes e séries que mostram um momento de pandemia, que até outro dia era um roteiro de filme de apocalipse. E a gente está vivendo isso, né? Exatamente. Inclusive, outro dia eu assisti um filme brasileiro baseado numa peça do Nelson Rodrigues chamado Álbum em Família, que foi lançado no Festival do Rio. E ele é dramático, Nelson? Super dramático. Qual a solução que o diretor fez? Os atores ensaiaram, cada um nas suas casas, filmando com o que eles tinham à mão, com o celular. E ficou muito bacana a montagem. Então foi uma nova visão, uma nova montagem desse roteiro do Nelson Rodrigues dentro da pandemia. E sabe o que eu achei extremamente criativo? Muito nessa pandemia? Eu acho que a produção toda aqui também recebeu. Como nós ficávamos só em casa, o que nós tínhamos era o celular. E os grupos de WhatsApp eram muito criativos. Tinha gente que brindava com o próprio espelho, bebia e brindava. Não era? Não, isso é o mínimo. Os áudios do pai desesperado, acompanhando a aula do filho, ele passando vergonha porque ele não sabia aquilo que a professora estava pedindo. Gente, eu ri tanto com o WhatsApp nessa pandemia, era rir para não chorar, né, gente? Mesmo porque se fizesse uma compilação desse material todo, ia dar um filme incrível. Incrível, porque o brasileiro tem uma criatividade ímpar em fazer memes, vídeos e brincar com a tragédia também. Porque chega uma hora que a gente tem que ter uma certa leveza. A gente já passou pelo momento mais crítico e a gente tem que ter leveza e brincar também com a situação. Exatamente. E criatividade, é o que está acontecendo, é muito bacana. Aqueles 6 rapazes levando o caixão com uma música característica, era o tempo inteiro a produção, era o tempo inteiro. Era muito engraçado, gente. Olha, o diretor que compilar isso aí vai dar bom, hein? Vai, tendo criatividade, possibilidade de fazer uma produção, seja uma série, seja um filme, tem muita ideia boa derivada da pandemia. Exatamente. Não é? Somos sobreviventes, né? Eu acho que o mundo todo, mas é que o brasileiro, como dizem, a NASA tem que vir estudar, né? Ele é capaz de fazer piada com a própria desdita, com a mazela íntima de cada um. E eu acho que os diretores teriam que pegar de aze o que foi a pandemia nas piores classes, assim, com o trabalhador desempregado, a geladeira vazia, cheia de criança na casa, uma casa desse tamanho, e também a pandemia de uma pessoa abastada, com uma grande casa, vivendo na piscina. Eu acho que tem que colocar ambas as realidades. Aliás, se tivesse um filme ou uma série com as duas em paralelo, ia ficar bem legal também. Sensacional. Olha quanta dica eu tô dando de graça. Sensacional. Eu tava vendo um filme de terror que as protagonistas do filme estavam tendo uma reunião com uma médium, sabe, de chamar espírito. Sim, brincadeira do copo. Mas cada uma na sua casa, no seu computador, através do Skype, do Zoom.
E foi uma medida criativa, inusitada devido à pandemia, né? Aham. A médium estava na casa, cada um na sua casa, e o espírito invocava na casa de cada uma. Gente, então olha, como é que pode, né? Você veja. Onipresente o espírito. E bacana, um filme que saiu legal, entendeu? Então, olha quanta coisa legal, Muita gente, que coisa dá pra boa. fazer. A gente tem que ter essa leveza para tirar a criatividade, boas produções da desgraça, da tragédia, que eu acho que o pior já passou. Se Deus quiser, gente, se Deus quiser, e a gente tá até fazendo brincadeira em torno É, disso. claro. Karina, é um prazer enorme tê-la recebido. Gente, presta atenção. Sigam no Instagram, fale as suas redes sociais, Meu Ká. Instagram, Cine Massude, todo dia tem post novo, lá tem todos os links pro canal. Também pro programa Papo Reto, que eu comento às quartas-feiras, na Jovem Pan Avaré. Aí eu dou dica de séries, filmes, falo sobre curiosidades. E tá todos os links lá no Instagram, Cine Massude. Me sigam, que é imperdível. Quando ela passa na minha timeline, eu já vou olhar, porque sempre é curiosidade que eu também não sabia. Karina é cultura, nada enquanto cinéfila, viu, gente? E é isso aí, meus amores, o que tiverem de dicas para nos trazer de entrevistas, deixarei o WhatsApp rolando na tela para vocês. Tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!